Na noite de 18 de abril de 2021, por volta das 19 horas e 40 minutos, um australiano chamado Mitch Cooney dirigia pela rodovia Honey, em Bardia, na Austrália. Ele retornava de uma competição de automobilismo e seguia para sua residência em Gold Coast, quando subitamente avistou uma silhueta pequena parada no centro da pista. A figura vestia um casaco azul, e nos breves instantes em que permaneceu visível, dava a impressão de tentar cruzar a via. Mitch viajava a cerca de 96 km por hora, rebocando um reboque grande carregado de equipamentos. Frear bruscamente ou desviar naquele momento teria provocado um acidente grave. Sem alternativa, ele manteve o curso e passou a poucos centímetros da forma enigmática. Preocupado com a possibilidade de uma criança perdida na rodovia, sua mãe, que o acompanhava, quase chamou a polícia australiana imediatamente. Os atendentes garantiram que viaturas seriam enviadas ao local. Ainda assim, Mitch não conseguia tirar a imagem da cabeça. Às 20 horas e 29 minutos, ele telefonou novamente e ofereceu o vídeo gravado pela câmera de painel. Para sua surpresa, os agentes informaram que uma criança compatível com a descrição havia sido localizada e já estava sendo reconduzida para casa. Como uma criança acabara no meio de uma estrada escura, a quilômetros de qualquer aglomeração, permanecia inexplicável. Pelo menos, segundo eles, estava salva. Mais tarde, Mitch publicou no Facebook: "Fiquei arrasado no momento. Só melhorei quando soube que a criança fora resgatada. Contudo, ao subir o vídeo online para dividir o susto, a polícia de Nova Gales do Sul emitiu nota oficial contradizendo a versão anterior. Afirmaram que vasculharam a região por quase 8 horas, até 3 horas e 45 minutos, sem encontrar qualquer sinal de criança. Várias viaturas participaram, mas a busca foi encerrada sem resultados. Não havia motivo para duvidar de um comunicado oficial. Provavelmente o atendente inicial falara sem conhecer todos os fatos, ou houvera falha na comunicação. Se a criança nunca foi achada, o que lhe acontecera? Talvez os pais a tenham recuperado por conta própria. Talvez alguém a tenha levado ao vê-la sozinha. Nenhuma hipótese esclarece como ela chegara ali. O caso segue sem solução e com quase nenhuma repercussão. Em 8 de maio de 2021, a TikToker Mali Parales, conhecida como Pasta, voltava de uma saída com amigos e colegas de quarto por volta das 2 horas e 30 minutos. O que prometia ser uma noite leve virou pesadelo na Packer Drive Northeast, às margens do rio Rogue, em Belmont, Michigan. Um dos ocupantes do carro viu uma sombra rastejando pela pista. "Para! Não vou! Que diabos é isso?" Discutiram brevemente e resolveram voltar para conferir. Encontraram uma mulher jovem, talvez entre 20 e 30 anos, sentada no asfalto, balançando os braços ou batendo na própria cabeça. Estava encharcada dos pés à cabeça, sob 9 graus Celsius. Deram outra volta. Desta vez, ela jazia, deitada. Mali e as amigas perceberam que precisava de socorro urgente, mas temiam emboscada. Ligaram para o 911 sem descer do veículo. Paramédicos e polícia chegaram logo e a levaram ao hospital. Horas depois, Mali retornou ao ponto, o chão ainda molhado, marcas de arrasto na margem sugerindo que a mulher emergira do rio minutos antes. Policiais localizaram seu carro estacionado atrás de uma casa próxima. Ela provavelmente caíra na água do lado leste e nadou até a margem oposta. Postagens no grupo de bairro do Facebook revelaram que ela interagira com moradores mais cedo, de modo inquietante. Um vizinho a vira às 22 horas e 15 entre Vernon e Packer Woods. Ofereceu ajuda, ela recusara. Outro relato falava de mulher invadindo o quintal e gritando "Hello!" antes de sair. Dias depois, já recuperada, ela disse aos investigadores ser Mei, estudante chinesa de 28 anos, vinda de Kalamazoo, mais de 96 quilômetros dali. Não lembrava ter dirigido até Belmont. Desaparecera em 6 de maio, 2 dias antes. Contara a amigos sentir-se perseguida. A princípio pensou-se em sequestro, mas testemunhas confirmaram que ela dirigira sozinha. O estresse de um suposto stalker desencadeara um estado de fuga dissociativa. Perde-se a identidade, viaja-se sem rumo, às vezes constrói uma vida nova. Mei provavelmente vagou dias, acabou no rio, recobrou o mínimo de lucidez e nadou até a margem. Em 12 de outubro de 2016, uma família de Sheffield, Inglaterra, deixava o pub Drawbridge por volta da meia-noite. As ruas costumam ficar vazias, estavam atentos a assaltantes. 5 minutos após dobrar na Grand Mill Lane,
um homem fantasiado de palhaço surgiu das sombras, bloqueou a pista e forçou parada. Acenou. Ao imobilizar o carro, correu em sua direção. O motorista tentou ré. O palhaço disparou atrás. 3 dias antes, em 9 de outubro, Simon Chiney foi atacado por palhaço armado de faca, sofrendo cortes graves na mão direita com sequelas permanentes. O caso viralizou, gerando uma onda de imitadores. Departamentos registravam até 23 ameaças diárias. Alguns invadiam casas ou perseguiam pedestres com facas. Diante do histórico, o motorista acelerou. O palhaço saltou no último segundo. Um instante mais lento teria morrido. Um segundo mais hesitante poderia ter atacado o carro. Em 2 de junho de 2018, um policial do departamento de Fowler, Texas, voltava da base quando o veículo à frente desviou bruscamente. No asfalto, uma mulher de camisa azul jazia imóvel, sugerindo crime ou acidente. Ao se aproximar, ela respondeu e levantou-se. Minutos antes, ela batera o carro em uma valeta lateral. Exames revelaram altíssima taxa de álcool no sangue. A combinação de concussão e embriaguez a fizera agir de forma irracional. Saiu do veículo, deitou-se na pista sem preocupação. O carro da frente a evitou por milagre. Do contrário, seria apenas mais um alerta sobre dirigir bêbado. Na noite de 26 de fevereiro de 1946, Jimmy Hollis, 25 anos, e a namorada Mary Jean deixavam o cinema em Texarkana, Texas. Antes de entrar na cidade, Jimmy parou à beira da estrada para prolongar o encontro. 10 minutos depois, um homem de saco branco na cabeça, com buracos para os olhos, aproximou-se. Ordenou que Jimmy saísse. Este pensou se tratar de brincadeira. O mascarado sacou uma pistola. "Não quero te matar, só obedeça." Jimmy desceu, levou coronhada e desmaiou. Mary tentou fugir, foi alcançada e golpeada. Faróis próximos assustaram o agressor, que sumiu na escuridão. Mary correu à casa mais próxima. Jimmy, já consciente, pediu ajuda a um carro que passava. No hospital, constatou-se fratura múltipla no crânio de Jimmy. Recuperou-se sem sequelas. Ambos descreveram o atacante como alto, magro, cerca de 1,83 m, discordaram apenas da etnia. Jimmy dizia branco, Mary insistia em negro. A contradição levou os investigadores a suspeitar que o casal o conhecia e o protegia. Um mês depois, em 24 de março, o motorista encontrou o carro estacionado numa estrada isolada. Jovem parecia dormir sobre o volante. Ao se aproximar, viu que estava morto, baleado na nuca. No banco traseiro, mulher sofrera o mesmo. Eram Richard Griffin e Polly Ann Moore. Única pista: cartucho calibre 32. Em 14 de abril, outro casal foi morto com a mesma munição em local deserto. Noticiários espalharam pânico. Moradores evitaram sair de noite. O mascarado ganhou o apelido Texarkana Phantom por surgir e sumir sem vestígios. FBI entrou no caso. Veículos roubados antes de cada crime eram abandonados logo após. Rastro levou a Uel Sweeney, ladrão de carros com 2 condenações graves, porte compatível com a descrição. Ao ser preso pela 3ª vez, disse saber que o queriam por algo maior. Nenhuma prova o ligou diretamente aos assassinatos. Foi condenado a perpétua por furto. Negou envolvimento até morrer em 1994. O fantasma de Texarkana permanece sem solução. Em 8 de janeiro de 2024, caminhoneiro rodava trecho isolado na Austrália Ocidental, cerca de 100 km ao sul de Perth, às 23 horas. 2 figuras surgiram do nada, arrastando algo pela pista oposta. Ele desviou em alta velocidade. Ao parar e olhar, haviam desaparecido na escuridão. Frame a frames do vídeo mostra pernas humanas, shorts, tênis pretos. Parecem ocultar evidência de crime e, em movimento, lembram animal ou boneco grande. Mas as proporções são humanas. Por que atravessar rodovia arrastando qualquer coisa àquela hora? Permanece sem resposta. Em 16 de setembro de 2018, motorista de Uber em Long Island, Nova York, encerrava a corrida quando outro veículo o ultrapassou perigosamente, freou no meio da pista e bloqueou a passagem. O condutor saiu, socou as janelas, exigiu que descesse. Sem saber se era fúria ou assalto, o uberista deu ré e buscou rota alternativa. O agressor o perseguiu. Num semáforo vermelho poderia alcançá-lo. Por sorte, policial aguardava do outro lado. Explicada a situação, o homem foi preso por dirigir embriagado. Poderia estar armado. Pânico inicial teria sido fatal para motorista e passageiras. Em 3 de novembro de 2022,
Às 2h17, o motorista de aplicativo Derek Holt dirigia pela Interestadual 95, perto de Richmond, Virgínia, com uma passageira dormindo no banco traseiro. A rodovia estava deserta, apenas faróis cortando a névoa. De repente, um vulto alto surgiu no meio da pista, imóvel, como se esperasse o carro. Derek freou a 110 km por hora, o ABS gritando. A passageira acordou assustada. O que foi isso? Uma pessoa. Mas, ao iluminar com os faróis altos, não havia ninguém. Apenas uma marca de arrasto no asfalto, como se algo pesado tivesse sido puxado para o acostamento. Derek parou, ligou as luzes de emergência e saiu. A marca ia até a mureta e parava. Do outro lado, um barranco de 15 metros até um riacho. Ele filmou com o celular, a terra revirada, galhos quebrados, mas nenhum corpo. A passageira, uma enfermeira chamada Clara, insistiu. Eu vi também, era alto, magro, de capuz. Derek postou o vídeo no Reddit. Horas depois, um comentário anônimo. Você passou pelo mesmo ponto que eu em 2019. Viu o mesmo vulto. Desapareceu quando parei. A polícia local abriu a ocorrência, mas nada foi encontrado. Análises forenses da marca de arrasto indicavam um peso humano, cerca de 70 quilos. O mistério ganhou o nome Sombra da I-95. Motoristas relatam avistamentos esporádicos, sempre entre 2 e 3 horas da manhã, sempre desaparecendo ao friar. Alguns juram ouvir um sussurro antes do vulto sumir. Volte. Derek nunca mais dirigiu à noite naquela rota. Clara mudou de cidade. O vídeo original foi removido por violação de privacidade, mas cópias circulam em fóruns obscuros. Até hoje, a sombra da I-95 é vista, filmada e desaparece. Ninguém explica. Na madrugada de 14 de julho de 2020, o caminhoneiro João Batista trafegava pela BR-116, trecho entre Fortaleza e Sobral, Ceará. Às 3h42, seus faróis captaram um Fiat Uno prata cruzando a pista, em baixa velocidade, sem faróis acesos. João piscou os faróis altos. O carro não reagiu. Tá dormindo no volante? Mas ao se aproximar, viu. O banco do motorista estava vazio. O Uno seguia reto, a 40 km por hora, como se guiado por fantasma. João acelerou para ultrapassar. O carro vazio acompanhou a velocidade. Quando tentou filmar, o celular travou. O Uno virou à direita, entrou numa estrada de terra e sumiu na caatinga. João parou, desceu com lanterna. Pegadas? Nenhuma. Apenas marcas de pneu frescas e um cheiro forte de gasolina queimada. No dia seguinte, a PRF localizou o carro a 8 quilômetros dali, capotado numa ribanceira. Portas trancadas por dentro, chaves na ignição. Banco do motorista, vazio. No porta-malas, uma mala com roupas infantis e um bilhete. Ele não quis ir. O dono do veículo, um vendedor de Fortaleza, desaparecera há 3 dias. A última imagem de câmeras de pedágio o mostrava sozinho, mas o banco traseiro tinha uma silhueta borrada. Testes periciais. O carro rodou 42 quilômetros sem ninguém no volante. Impossível! Moradores locais falam de carro fantasma, que aparece em noites de lua cheia. João nunca mais passou por ali. O Uno foi leiloado e voltou a ser visto na mesma BR vazio, rodando sozinho. Em 22 de agosto de 2019, o casal Tanaka dirigia pela rodovia Chuo, perto de Yamanashi, voltando de um festival. A 1h28, a esposa Ayumi olhou no espelho interno e congelou. Tem uma criança no banco traseiro. O marido riu. Para de brincar. Mas ao olhar, viu uma menina de uns 8 anos, pijama branco, olhando fixo para frente. Nenhum som, nenhum movimento. Para o carro! Ele encostou no acostamento. Viraram-se. O banco estava vazio. Apenas um cheiro de terra molhada. Ayumi filmou com o celular. Nada. Mas no reflexo do vidro lateral, a menina reaparecia, agora sorrindo. O vídeo tremia. Os Tanaka ligaram para a polícia. Enquanto esperavam, a menina sussurrou, sem abrir a boca. Vocês vão me deixar aqui de novo?
A gravação captou a voz infantil. Perícia confirmou que não era edição. Pesquisas locais revelaram que em 1994, uma menina chamada Yumi morreu naquele trecho, atropelada enquanto fugia de casa. O corpo nunca foi encontrado. Os Tanaka voltaram ao local com um médium. No exato ponto do acostamento, encontraram um pequeno urso de pelúcia enterrado. Após ser cremado com rituais shintoístas, os avistamentos cessaram. O vídeo dos Tanaka foi analisado pela Universidade de Tóquio. A figura da menina aparece apenas em reflexos, nunca diretamente na câmera. Até hoje, motoristas relatam a mesma criança no retrovisor, sempre perguntando: "Vão me deixar aqui de novo?" Na noite de 11 de março de 2023, a motorista de delivery Fiona Campbell trafegava pela A82, perto de Glencoe, Escócia. Às 11h51, seus faróis iluminaram um homem na pista, andando de costas, em passos lentos e perfeitos, como se rebobinasse um filme. Fiona reduziu a velocidade. O homem não virou a cabeça. Vestia um casaco longo, chapéu baixo, nenhum reflexo nos olhos. Ela parou a 20 metros, ligou os faróis altos. O homem continuou andando para trás, agora em direção ao carro. "Ei, sai da pista!" Nenhuma reação. Fiona filmou. O homem se aproximava, sempre de costas, sem olhar. Quando chegou a 5 metros, simplesmente desapareceu, como se apagado. No asfalto, apenas uma poça de água, mas não chovia há dias. Fiona postou o vídeo no TikTok. Viralizou. Um comentário de um historiador local: "Você viu o caminhante invertido. Aparece desde 1785, sempre antes de nevascas fatais." Naquela noite, uma nevasca surpresa matou 3 turistas na mesma estrada. Análises frame a frame mostram: o homem não tem sombra, e seus pés tocam o chão, mas não deixam pegadas. Fiona nunca mais dirigiu à noite nas Highlands. Moradores juram: quando o caminhante invertido aparece, a morte segue logo atrás, e ele nunca olha para frente. Em 5 de outubro de 2021, o frentista Luiz Morales fechava o posto na rodovia 57, perto de San Luis Potosí, México, à 00:13, quando viu um ônibus escolar amarelo passar lentamente, sem placas, vidros escuros, faróis apagados. O ônibus parou no acostamento oposto. Portas abriram. Ninguém desceu. Luiz atravessou a pista com lanterna. Ao se aproximar, ouviu vozes infantis cantando "Cielito lindo", mas abafadas, como de dentro da água. Ele iluminou o interior, fileiras de assentos vazios, mas no fundo, uma sombra se movia, uma criança de uniforme, de costas. "Ei, pequeno!" A sombra virou. Não tinha rosto, apenas um buraco negro. Luiz correu. O ônibus fechou as portas e arrancou, sem ligar os faróis. Acelerou a 120 km/h na escuridão total. Câmeras do posto gravaram. O ônibus passa, mas não reflete nos vidros. Pesquisas revelam que em 1987, um ônibus escolar com 23 crianças caiu num rio próximo. Todos morreram. O veículo nunca foi recuperado. Moradores dizem que em noites de nevoa, o ônibus volta procurando as crianças que nunca chegaram em casa. Luiz largou o emprego. O vídeo das câmeras foi enviado à polícia e sumiu dos arquivos. Até hoje, motoristas juram ver o ônibus amarelo sem placas, cantando baixinho, rodando sem destino. E quem tenta seguir, nunca mais é visto.